E agora, vamos lá, bora lá, vamos falar da Covid-19 que vocês tanto estão aguardando, é ou não é? Até que enfim, cara, até que enfim vamos falar dessa doença. Pois bem, quando falamos na infecção por Covid-19, bora lá? Pois é, vem comigo, chegou a hora, vamos falar da Covid-19. Até que enfim, professor. Muito bem, muito bem. Quando falamos nessa doença, nós temos que lembrar o seguinte: esse vírus, o SARS-CoV-2, ele produz uma imunologia. Bora lá, meu povo, vamos falar da Covid-19? Vem comigo, vem comigo! Óbvio que vocês estavam loucos para saber um pouquinho sobre essa doença, é ou não é? Pois bem, quando falamos na Covid-19, temos que lembrar que o agente é o SARS-CoV-2 e, obviamente, que quando ele infecta o nosso corpo, tem-se uma resposta imunidade. Bora lá, meu povo! Vamos lá, vamos falar agora da Covid-19. Vem comigo, tu estava esperando, é ou não é? Pois bem, até que enfim, professor, até que enfim chegou esse momento. Pois bem, olha lá, falando dessa doença, o SARS-CoV-2 é o agente causador. E quando nosso corpo é infectado por ele, há uma resposta imunológica, uma resposta inata, uma resposta adaptativa com produção de anticorpos, com ativação das células. Quando há produção de anticorpos, que é a situação ideal, os anticorpos neutralizantes, obviamente que esses anticorpos neutralizantes tendem a se ligar no antígeno, que tu já sabes, é a proteína spike, correto? Veja só nessa animação. Olha que interessante, os anticorpos estão se ligando na proteína spike. Olha esse anticorpo aqui, se ligando a essa proteína spike. Então, se nós observarmos aqui, nós temos essa aqui. Opa, bora lá. Opa, eita, 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 chegou o momento, vem comigo, vamos falar da Covid-19 agora. Vocês já estavam aí esperando por isso. Até que enfim, professor, estou aqui nessa aula desde quando? E você nada de falar dessa Covid-19? Pois bem, vamos lá. Quando nós falamos da Covid-19, temos que lembrar que o SARS-CoV-2, ao infectar o nosso corpo, ele vai provocar uma resposta imunológica que vai ser do tipo adaptativa, vai ser do tipo inata, com ativação celular, com produção de anticorpos, que é o que a gente chama de imunidade celular e imunidade humoral. Já discutimos isso aqui, correto? Então, ao avaliar essa produção de anticorpos e a neutralização desse antígeno, nós temos essa seguinte situação, que é o ideal. Ou seja, você tem a produção de anticorpos e esses anticorpos, eles reconhecem essa proteína, que é a proteína spike do vírus. E ela se liga, portanto, esses anticorpos se ligam, portanto, a essa proteína, neutralizando e impedindo que esse vírus infecte a célula. Situação muito importante. Ou seja, numa infecção natural, tu crias anticorpos contra esse vírus e cria, portanto, uma imunidade natural perante essa infecção. Mas, né, aqui nós estamos vendo, portanto, esses anticorpos se ligando à proteína spike, ok? Então, ligação dos anticorpos à proteína spike, impedindo, então, que esse vírus
infecte a célula. Mas, recentemente, eu trouxe para mostrar para vocês um artigo agora, de 2021, mostrando que a memória imunológica a esse vírus, ela tem aí um pouco mais de 8 meses após a infecção. Nessa pesquisa, eles avaliaram quanto tempo esse indivíduo que foi infectado, ele permanece com uma imunidade celular e uma imunidade humoral, ou seja, com anticorpos neutralizantes. Nesse artigo, ele mostra que após um mês dessa infecção, então, olha só, após um mês da infecção, de ter tido a doença e assim por diante, esses indivíduos, eles poderão apresentar uma imunidade muito boa. E olha só, grande parte deles que aparece aqui em preto, né? Esses aqui são os que têm maior imunidade nesse grupo analisado. Portanto, eles têm uma imunidade aí com grande quantidade de IgG, né? Lembram? Imunoglobulina G. Tem uma imunidade celular com células B memória perfeita. Tem também células CD4, perfeito. Tem células CD8 também numa quantidade muito boa, ou seja, uma imunidade celular perfeita, e além disso, tem IgA também contra a proteína spike. Ou seja, uma memória celular e uma imunidade humoral tranquila, muito boa. Esses indivíduos, nesse momento, se tiverem contato com o vírus, eles não adquirem novamente a doença. Mas já no primeiro mês, foi observado que alguns indivíduos, eles acabam tendo, que aqui estão nessas outras cores, esses indivíduos, eles já têm aí uma diminuição nessa imunidade, e essa diminuição ela foi verificada de acordo com a diminuição das células B, das células T, ou até mesmo dos anticorpos IgA e IgG. Então, há uma diminuição ao longo desse tempo. E quando foi verificado de 1 até 8 meses, cara, qual foi a surpresa? Infelizmente para nós, no decorrer dos meses, há uma diminuição na imunidade naturalmente adquirida desses indivíduos. Ou seja, diminui a quantidade de anticorpos, diminui o número de células de defesa que foram ativadas na resposta inata. Portanto, nesse artigo, ele mostra claramente que esses indivíduos, ao longo dos meses após a infecção, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e assim por diante, há uma queda na imunidade e eles poderão novamente se infectar. Por isso é importante. O fato de ter tido a COVID, isso não significa que você está imune e não vai ter novamente. 1 mês após, você já pode ter uma diminuição na imunidade e contrair novamente, correto? Então, isso fica claro. Ou seja, nós estamos diante de um vírus que causa uma resposta ainda um pouco deficiente do nosso sistema de defesa. Bora lá, continuando.